Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast Vida Nova, o de número 38. Eu sou Rodrigo Bibo e pergunto, Deus mandou matar? Mandou matar criancinha? Oh meu Deus. Bom, meu nome é Igor Miguel e, como você sabe, o Antigo Testamento pode ser uma obra escandalosa, mas vamos ver se é mesmo. Eita, gente, estamos aqui em mais um BTcast que chega até vocês graças a edições Vida Nova e o tema hoje é quente. Olha, se tem um tema quente, Igor, é esse que a gente vai tratar hoje, porque é punk, é motivo de escândalo, é motivo de muitas pessoas abandonarem a fé ou terem dificuldades com a fé, porque, cara, como é que vocês podem adorar um Deus que mandou matar crianças? Como é que vocês podem adorar um Deus que mandou invadir a terra dos outros? Como assim? Deus manda invadir a terra, passar fio de espada, tudo. É isso mesmo, galera. Deus realmente ordenou o genocídio? Como compreender a justiça de Deus? Paul Copan e Matthew Flanagan. A gente vai conversar um pouquinho sobre este lançamento de edições Vida Nova. Fica com a gente porque a gente não promete todas as respostas, mas a gente promete aqui levantar umas bolas bem interessantes para você, quem sabe, chutar junto com a gente. É isso aí. Igor, como a gente tá numa espécie de resenha, áudio-resenha do livro aqui, por assim dizer, eu acho que seria legal a gente dar uma introdução aos autores do livro, a proposta e tal. Isso aí. Ó, então, cara, primeiro essa obra é uma obra que ficou muito conhecida nos Estados Unidos, né, como uma obra referência sobre essa questão, que é uma questão muito levantada, principalmente pelos chamados novos ateus, né? O pessoal chama do ateu, o ateísmo 2.0 aí. Eu chamo de ateu todinho. É. O ateu 2.0. O ateu todinho é uma boa. E aí o Paul Copan e o Matthew Flanagan, o Paul Copan, ele é bem conhecido, ele é um cara que já trabalha bastante no campo de discussões sobre ética cristã, filosofia, né? O Matthew não é tão conhecido, mas é um professor, é um pastor mestre, né, de uma igreja neozelandesa, e os dois fizeram um trabalho muito legal. A obra basicamente tem uma parte bíblica que eu acho fundamental, apesar que a obra começa com um problema filosófico, um problema que foi levantado pelo Raymond Bradley, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e esse problema é um problema do campo da filosofia da religião, muito assim, uma objeção ateísta mesmo ao cristianismo, mas é uma objeção ateísta que se baseia em textos bíblicos, né? Então por isso que a reação deles foi uma reação muito legal, porque foi uma reação teológica a um problema que veio de fora do universo teológico, né? Então, vamos dizer assim, foi uma intromissão filosófica no campo da teologia. E eles reagem a isso e trazem, né, as respostas. Então tem um bloco bloco bíblico muito forte, com muito acesso ao texto original hebraico, muitas questões hermenêuticas e tudo. Mas é curioso porque sempre esse bloco teológico está sempre associado e conectado a um bloco mais filosófico, né? Então tem uma discussão ética, tem uma discussão filosófica, tem uma discussão apologética e lógica muito forte, junto com muito material bíblico e exegético, né? Então isso é o que torna essa obra extraordinária. Eu estou falando aqui de uma obra de quase 400 páginas, né? Então não é uma obra, digamos, é uma obra densa, apesar de ser extremamente didática, muito bem explicada, mesmo nas partes que eu diria que para um leitor mediano da teologia daria mais trabalho, porque toca um pouco em questões lógicas, né, construções argumentativas, então tem proposições, mas tudo numa linguagem acessível. Eu achei a linguagem relativamente acessível, mesmo para aqueles iniciados na teologia ou na apologética, a obra é uma obra muito boa. Bom, então se o nosso ouvinte aqui tem problemas ou ouviu pessoas questionando a questão de como conciliar o Deus misericordioso que se revela em Jesus Cristo com o Deus que a gente vê no Antigo Testamento, que, de novo, parece um Deus iracundo, um Deus que manifesta juízos muito duros e comanda, parece, né, hipoteticamente a gente pode discutir isso, a ordem de massacrar determinadas comunidades e impiedosamente. Como é que a gente concilia isso, né? Essas duas facetas, ou se a gente pode falar que são facetas, tem gente que chegou à conclusão que são dois deuses, né? E a gente pode falar disso um pouco hoje também. Enfim, é uma obra perfeita, é a melhor que a gente tem hoje em língua portuguesa, na verdade, e em língua inglesa está entre as
das melhores, mas a gente em português não tem dúvida que é a melhor obra que nós temos para tratar desse assunto, né, sobre o Deus do Antigo Testamento, a justiça de Deus e como conciliar essas duas facetas naquilo que a gente encontra aí no Antigo Testamento. Legal, e tá gostoso de ler mesmo, a diagramação tá bacana, eu achei o tamanho da letra padrão e tá bem gostoso, assim, o livro tem aquele tamanhinho um pouquinho maior, sabe, acho que é 15 por 21, exato. Fica gostoso de segurar, e realmente, e tem os resumos, né, cara, o resumo do final do capítulo te ajuda, como o Igor falou, tem a questão filosófica, que eles não correm, né, da discussão filosófica, que é importantíssima, então talvez ali você, né, mas o resuminho te ajuda depois a você fixar o conteúdo, cara, realmente gostei demais, e a capa ficou demais, né, você pode ver um pouquinho dela aí na vitrine deste BTcast, ficou muito bacana também. Vamos então, Igor, a gente prometeu algumas coisas aqui, vamos entregar pra galera, né, obviamente, gente, que nada se compara à leitura do livro, mas você deu play nesse podcast e alguma coisa você quer aprender, e o Igor tá aqui para nos ensinar, ou pelo menos para nos cutucar, para nos empurrar a pensar sobre esse assunto. E a primeira coisa é a questão filosófica, o próprio Richard Dawkins fala, né, desse Deus ciumento, que se torna um problema filosófico, um problema da questão moral, e a gente precisa lidar com essa questão. Isso. Eu acho que a gente poderia caminhar nessa direção, Igor. Claro. Então, existe um autor muito importante aí, que é muito conhecido no universo do ateísmo, como eu falei, né, 2.0, que é o Michael Martin. O Michael Martin, ele escreveu um livro, na verdade ele organizou, né, um livro que são múltiplos autores, o livro chama Impossibilidade de Deus, não sei se tem em português, em inglês é The Impossibility of God, né, e esse livro é um livro multiautoral, ele, inclusive em inglês é caríssimo, ele tá caro, que é um livro mais antigo, né, se não é muito, mas 2003, né, relativamente no início aí das produções do novo ateísmo, que é um movimento basicamente aí do início do ano 2000, né, e especificamente um capítulo desse livro que foi escrito por Raymond Bradley. Raymond Bradley é um filósofo, ele é um cara que já foi convidado para dar aulas em Oxford, né, e por aí vai, e ele é um filósofo bem próximo aí do campo do novo ateísmo, e o Raymond Bradley escreveu um capítulo, o capítulo dele tem o seguinte título, um argumento moral para o ateísmo, né, a Moral Argument for Atheism. Olha aí. Então, esse capítulo, cara, ele levanta algumas proposições a partir da leitura dele do Antigo Testamento, particularmente aquelas ordens que a gente encontra no Antigo Testamento que falam sobre, por exemplo, que falam muito sobre, assim, a ordem dos israelitas entrarem em Canaã e não tolerar os seus inimigos, né, e etc. Então, são vários textos que a gente tem aí. Josué, principalmente, ele usa muito o texto de Josué, as ordens que aparecem lá, né, tipo, de destruir as pessoas que estavam na terra, né, e homens, jovens e velhos, e não deixar ninguém, né. Tem alguns textos até que falam que essa entrada tinha que ser uma entrada assim, tipo, assim, quem lê o texto no primeiro momento ressoa como uma espécie de genocídio, assim, né, aos habitantes de Canaã. Eu vou ler aqui, Igor, segura o teu pensamento aí pra galera visualizar. Vou pegar Josué, por exemplo, Josué 6, 20 e 21. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo, o povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas destruíram completamente tudo que havia dentro dela, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Exato. E aí vai, mano. Exatamente, é isso aí pra ele, por exemplo, pro Bradley, e esse é o argumento central dele, porque o Bradley levanta o seguinte, ele fala que existe um princípio moral, inclusive esse é um termo que aparece muito na obra, né, princípio moral essencial. O que é o princípio moral essencial? É um princípio moral que é universal, que todas as culturas concordariam. Qual é a afirmação? Aí, até na página 24, ele coloca aí uma citação, né, desse texto do Bradley. Ele diz assim: é moralmente errado matar, de forma intencional, impiedosa, homens, mulheres e crianças inocentes de qualquer delito grave. Ou seja, se homens, mulheres e crianças não praticaram nenhum delito grave e você mata esses indivíduos, isso é moralmente errado. Esse seria o princípio moral essencial, né? Matar pessoas inocentes. E aí, ele diz até, ele constrói aqui 4 proposições, né? Que ele diz que se um teísta bíblico acredita nessas 4 proposições, existe um problema lógico. Qual seria? Qualquer ato que Deus ordena, primeira proposição, qualquer ato que Deus ordena que executemos é moralmente permissível. Então, se Deus ordenou, isso não é moralmente errado, né? Então, a primeira proposição. Segunda proposição, a Bíblia nos revela muitos dos atos que Deus ordena que executemos. Então a Bíblia tem um registro, né, que Deus dá ordem para que o ser humano faça. Terceiro, é moralmente inaceitável qualquer pessoa cometer atos que violam o princípio moral essencial. Então, observe, ele está falando das 4 proposições que um teísta bíblico concordaria. O ponto 3, naturalmente, é um ponto filosófico, né?
É um ponto da filosofia moral que levanta e afirma como universal. E o quarto, ele diz, a Bíblia nos diz que Deus ordena que executemos atos que violam o princípio moral essencial, ou seja, que violam o terceiro ponto, né, que eu levantei aqui. Então, esses 4 elementos, ele fala, se um teísta bíblico crê nesses 4 princípios, existe um problema lógico. Por quê? Porque o quarto princípio, né, ou melhor, a ordem divina de executar determinados grupos, que são pessoas, segundo ele, em hipótese, inocentes, infringiria esse princípio moral essencial, tá? Bom, aí, claro, os autores vão começar a trabalhar todos esses pontos, né, inclusive vão para além deles, e vão mostrar, por exemplo, que existe uma série de inconsistências aqui. E a principal inconsistência, de acordo com o autor do livro, né, ou os autores, é que o Bradley tem uma percepção muito estereotipada e muito fantasiosa sobre e muito simplista até, né, sobre a complexidade de como essas questões são tratadas nas escrituras, de como essas ordens aparecem, em quais contextos, a linguagem que os autores utilizam. Então é aquele velho problema do ateu que se aventura num campo que não é o campo de domínio dele, o campo hermenêutico, exegético, principalmente se referindo ao Antigo Testamento, né, que é uma obra que tem várias nuances e várias complexidades literárias. Então, os autores começam a demonstrar, primeiro, como que... O pessoal até brinca, né? Que se o Bradley quiser tratar de forma realmente responsável e rigorosa as questões do Antigo Testamento, ele tem que ir para além dos estereótipos de uma aula de escola dominical. Eita, nós, pesado. Porque às vezes, assim, a escola dominical a gente fala, Deus ordenou, então é bem simples as explicações, mas o Antigo Testamento tem muitas nuances e muitas complexidades que não podem ser tratadas de maneira tão simplista. Muito bom, muito bom. Tá, mas e aí, mano? Por que é simplista? Acho que a gente poderia entregar pelo menos essa pra audiência aí. Exatamente. Por exemplo, a primeira objeção que é levantada aqui diz respeito ao fato de como que... Primeiro, assim, o Bradley não trata isso, né? Mas de forma explícita e rigorosa. Mas existe um amplo debate, por exemplo, dentro da tradição cristã e nos estudiosos da Bíblia, sobre a inspiração das Escrituras, sobre a autoria das Escrituras. Então, o que é muito legal nesse livro, que apesar dele tratar da questão, né, do genocídio e se Deus ordenou o genocídio, é que esse livro traz muitas riquezas, o Bibo, assim, em outros campos que são de interesse da teologia. Claro. Por exemplo, existe um amplo debate nesse livro sobre a questão da inspiração das Escrituras, né? Então, porque é um ponto importantíssimo, é a questão da autoridade, né? De quem é o autor, e aqui eu falo autoridade no sentido de autoria mesmo, né? Quem é o autor das Escrituras? E aí, claro que todos nós diríamos, não, mas o autor das Escrituras é Deus. Sim, mas essa afirmação precisa ser qualificada. Por que ela precisa ser qualificada? Porque, mas o fato de Deus ser o autor das Escrituras, mas é autor em qual sentido? Porque existiram autores humanos, pessoas humanas que foram lá, escreveram um texto bíblico. Inclusive, a gente percebe nas Escrituras diferenças profundas de um autor para o outro, quanto ao estilo, quanto à gramática, quanto ao vocabulário, né? Inclusive, há elementos emocionais dos autores presentes na obra. E aí muita gente poderia dizer, mas isso não comprometeria a noção de inspiração? Não. A não ser que você veja inspiração aí quase em termos mediúnicos, né? Tipo, a Bíblia é um livro psicografado. E não é o caso. Definitivamente não é o caso. Ô Igor, desculpa te interromper o fluxo aí, porque é importante pra galera entender o porquê que tu tá trazendo esse argumento aí, que eu acho que é legal. Eu já usei o argumento, eu acho até que tem um BTcast, cara, é o BTcast 023, eu acho. É Deus mandou matar, procura aí. Tá eu e o Mac discutindo essa temática, se Deus mandou matar ou não. E eu lembro... Eu não lembro o que eu falei naquele podcast, mas eu já usei a seguinte defesa. Galera, Deus mandou matar? Eu não sei se Deus mandou matar, mas a Bíblia tá dizendo que Deus mandou matar. Então, será que o povo não entendeu que Deus mandou matar? Eu usava meio que esse argumento de que, não, os autores bíblicos colocaram essa ordem na boca de Deus, entendeu? Tipo, e é um argumento liberalzaço, assim, por assim dizer, né? É um argumento complicado, porque, não, isso é como o povo entendeu a revelação de Deus na época e tal. E não, acho que essa era uma saída meio fácil demais minha naquela época, assim. Eu entendo que o povo entendeu que tinha que tomar a terra, então Deus mandou matar. Então eles colocaram meio que um desejo dele. Eles tinham uma promessa, a terra é nossa. A promessa foi Deus que deu. Aí algumas coisas foram por parte dos próprios autores, por assim dizer, né? Não, é que eles entenderam que Deus mandou matar porque era pra cumprir a promessa e tal. E é por isso que é importante discutir. Não, cara, é um texto sagrado e os autores são inspirados, né? Tipo, é importante. E realmente, se o autor colocou ali é porque Deus ordenou aquilo, né? Então, bom, é inegável que a gente tem aí no texto bíblico uma ordem explícita, por exemplo, para que Josué entrasse na terra, né, e exercesse ali uma espécie de juízo mesmo e punição física a uma determinada população. Só que
em quais termos isso acontece, de que maneira isso acontece. Então tem uma complexidade. Inclusive uma complexidade literária específica da obra de Josué, que é tratado nesse livro que a gente está comentando aqui. Olha aí. Que é uma coisa que precisa ser conversada seriamente. Mas o que o liberal sempre vai fazer, a gente tem que desconfiar, é que ele se escandaliza com muitos dados que são apresentados no texto bíblico, porque ele fala de um lugar que é um lugar da modernidade, que tem uma série de sensibilidades que, infelizmente, acabam tratando o texto bíblico de forma muito anacrônica. É um termo que a gente usa. Ou seja, anacrônica porque ela tenta impor percepções de mundo de uma determinada era, no caso a modernidade, sobre um texto que é pré-moderno, né? Que, inclusive, a gente não tinha, por exemplo, pactos culturais, não tinha declaração de direitos humanos, né? Determinadas civilizações se impunham mesmo a outras civilizações, e são coisas que aconteciam muito nessa época. O que acontece é que, primeiro, o leitor bíblico precisa ter essa modéstia numa exegese de não querer impor para o texto bíblico coisas que são anômalas a ele. Bom, primeira questão. Segunda questão é que, se a gente for olhar de forma ampla para toda a narrativa bíblica, a gente está partindo da autorrevelação de Deus. Ora, se a gente está partindo da autorrevelação de Deus, a objeção ateísta, por exemplo, ela, quando entra no campo da teologia bíblica, ela tem que jogar de acordo com as regras da teologia bíblica. Ele não pode querer impor uma regra anômala pro texto, né? Tu diz assim, entender que o texto está localizado num contexto específico, que era a forma que Exatamente. o mundo... O Calvino falava isso, né? Como Deus se acomoda ao tempo da revelação. Exatamente. E não somente isso, assim, o ateu, quando ele quer entrar nesse terreno, ele tem que entrar de acordo com as regras do jogo. Ele não pode querer impor as regras do ateísmo, por exemplo, sobre o texto bíblico. Uma vez que ele está querendo levantar uma objeção a esse Deus, né? Então, se é esse Deus, ele tem que se submeter às regras do jogo da autorrevelação de Deus nas Escrituras, mesmo ele sendo ateu. Mesmo sendo ateu, porque está entrando nesse terreno, né? Então ele não pode entrar num terreno e falar assim, não sei o que. Não, peraí, você está falando do Deus bíblico, do que foi revelado nas Escrituras hebraicas? Sim. Então tá, então vamos falar dele aqui. É isso, né? Entendi. Então, por exemplo, quem é esse Deus, né? Esse Deus é um Deus soberano sobre a história, é um Deus que está elegendo uma nação específica, que chamou os patriarcas para formar uma nação específica, que a gente sabe que num panorama canônico completo de Antigo e Novo Testamento, é o povo que vai ser a manjedoura cultural, linguística da revelação messiânica de Jesus. Então, essa é uma percepção ampla que eu estou pressupondo que um amigo ateu, um interlocutor ateu, está reconhecendo na hora que ele está tratando esse Deus. Então, se ele está vendo um Deus ali estereotipado, não pode, ele tem que tratar essa revelação como um todo. É assim que nós cristãos lidamos com a revelação do Deus de Israel no Antigo Testamento e a revelação bíblico-canônica. Bom, esse Deus que se revelou a Abraão, o patriarca, quando prometeu para ele uma terra, prometeu nos termos de uma aliança irrevogável e de um Deus que se apresenta a Abraão como Deus de toda a terra. Isso tem que estar muito claro. Ora, se ele é o Deus de toda a terra, né? O Deus de toda a terra, e ele é de fato o Deus de toda a terra, na revelação abraâmica, ele não é, será que Abraão não está construindo uma visão de um Deus, uma visão arrogante de Deus ufanista, de um Deus que era soberano sobre outras divindades? Não. De novo, você está querendo impor suas regras sobre esse Deus, ou a gente está partindo do pressuposto de que a revelação desse Deus é do jeito que ela está nas Escrituras? Bom, se é do jeito que está nas Escrituras, ele é o Deus de toda a terra. Esse é um ponto. Segundo ponto é que esse Deus de toda a terra se apresenta a Abraão dizendo para ele o seguinte, na aliança que ele fez com Abraão em Gênesis 15. Ele diz assim, Abraão, seguinte, ele conta tudo, fala, essa terra é sua, porque eu sou o Deus de toda a terra, e essa terra é sua por direito. Deus podia falar assim, agora você monta um exército, entra lá e toma conta. Não, Deus falou assim, não está no tempo. Olha que interessante. Esse aí, presta atenção, galera, isso aí é fundamental, tá? Não está no tempo. Não está no tempo porque Deus não podia simplesmente massacrar um monte de gente inocente, não. Deus estabelece essa regra. Fala assim, não, Israel vai entrar lá e o povo vai entrar lá num tempo determinado. E aí ele diz assim, na quarta geração, Gênesis 15 e 16, isso na aliança de Deus com Abraão. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O amorreu aí é uma descrição a um dos principais grupos dentro da terra de Canaã, né? E aí, diz o texto que Deus o colocou no alto monte, né? E fala assim, olha aí, a tua descendência dei esta terra. Não fala darei, não. Dei, é sua, né? Desde o rio do Egito até o rio Eufrates, o Queneu, o Quezeu, o Cadmonoeu, o Eteu, o Ferezeu, ele fala todos os grupos étnicos que habitavam a terra de Canaã, que eram cananeus, né? Cara, o que é forte pensar? Forte pensar que Deus deu um time e falou assim, vai ter um tempo.
Tempo pra quê? Tempo pra iniquidade dos amorreus e dos cananeus se multiplicar. Que iniquidade é essa? Cara, a gente tem vários registros históricos, arqueológicos, textuais, que dão testemunho de que os cananeus, inclusive dentro do próprio cânon bíblico, os cananeus, eles praticavam coisas horrendas, né? Eles praticavam zoofilia, praticavam sacrifício de crianças. Então, todo tipo de perversidade acontecia. Coisas que, inclusive, em muitas das nossas culturas, inclusive ocidentais, decorreriam em pena de morte. Na cultura moderna, né? Ou prisão perpétua, né? Ou seja, agora a gente está falando aqui do Antigo Oriente Próximo, que as coisas eram muito mais rigorosas, o sistema de justiça não tinha a complexidade que a gente tem hoje no mundo ocidental. Então, tipo assim, o que Deus está dizendo? Vocês vão ser usados como instrumento de juízo, e a posse da terra vai acontecer num determinado momento histórico. O segundo ponto, que eu acho que é anacrônico, é que a cultura ocidental pensa em justiça muito em termos de individualidade. Isso é muito da cultura moderna. Cara, o que acontece? Olha que interessante. Na nossa cultura moderna, as pessoas pensam justiça sempre em termos individualistas. Tipo, a justiça do indivíduo. Cara, no mundo antigo, a concepção de mundo, isso é muito comum até hoje em culturas orientais. A justiça é pensada muito em forma comunitária. Claro que existe uma dimensão individual, mas assim, existe uma noção ampliada, corporativista da justiça. E o que isso quer dizer, Igor? Que não existem inocentes, então? Exato, não, exatamente, não existe inocência nesse sentido, existe uma comunidade que o tempo inteiro está reproduzindo dinâmicas de injustiça e violência que inevitavelmente os membros individuais serão incorporados ou incorporarão aquelas práticas culturais. É muito uma noção de uma pecaminosidade comunitária, sim, né? Uma pecaminosidade, uma injustiça comunitária. Até a gente hoje fala tanto aí de racismo estrutural, engraçado como é que as pessoas retomam questões estruturais no mundo contemporâneo, né? Mas no mundo antigo as pessoas ignoram. Não, haviam dinâmicas comunitárias que eram injustas, né? Que eram injustas. E que aquela criança que realmente é inocente, em um certo grau, ela vai se tornar adulta e ela vai incorporar determinadas práticas culturais e vai continuar reproduzindo aquelas práticas culturais. Então, na percepção do Antigo Testamento, Israel entrar na terra de Canaã com uma ordem divina de eliminação, e detalhe, era uma eliminação em termos, que a gente vai falar disso também, né? Em termos, ela inevitavelmente implicava num juízo divino sobre um determinado grupo. Aí você fala, até as crianças? Sim, até as crianças seriam de alguma maneira punidas por causa disso. Agora, isso aconteceu na prática? Essa é uma questão boa que o livro levanta. Na prática, foi assim mesmo? Como que os narradores, por exemplo, de Josué, o próprio Josué que escreveu a obra, descreve, foi nesses termos? Ora, o próprio livro de Josué e outras obras, como o livro de Juízes e assim por diante, demonstram que não foi assim, não foi uma limpeza étnica. Não foi uma chacina, né? Não foi uma chacina, assim, completa. É que a linguagem é hiperbólica. E Josué usa essa linguagem hiperbólica, Deus permite o uso dessa linguagem hiperbólica, porque ela faz parte, inclusive, de um estilo que era comum no mundo no Oriente Próximo. Qual era a linguagem? A linguagem do exagero narrativo. Né? Aí você fala, é uma mentira? Não, era o exagero narrativo. Isso era uma forma de descrever, principalmente um texto, que a gente sabe que é um texto que segue uma ideologia típica do mundo antigo. Qual era a ideologia do mundo antigo? A ideologia de que certas narrativas produziam numa comunidade, por exemplo, um senso de reverência. Josué está sendo narrado como um autor, como um grande herói pós-mosaico. Então, e aí você fala, Deus não respeitou? Não, Deus respeitou, inclusive, o estilo dessa obra. Né? Então, de novo, a gente não está lidando com uma obra mediúnica. A gente está lidando com uma obra que foi inspirada por Deus, o seu narrador escreveu, Deus se apropria, né, providencialmente dessa história para o povo, e aí essa história é apresentada para a comunidade de Israel como uma história de grandes atos heróicos por parte de Josué. A gente tem dificuldade, a nossa mente positivista é complicado, né? Não, mas então é fantasia, então é mentira, é mito. Exatamente. A gente tem muita dificuldade e sabe, a gente não consegue ler o Antigo Oriente porque a gente é tudo, não, cara, ou é verdade, é preto no branco, ou é mentira. A gente não consegue ver a suavidade que tem, a questão literária, entender que era a regra, digamos assim, da época, era assim que se entendia, era assim que se escrevia. Então, mas como assim? Tu quer dizer então que não foi esse que não matou todo mundo, mas Deus matou? Não, cara, era assim que se escrevia na época. Então existia essa liberdade, por assim dizer. O agiógrafo tinha essa liberdade literária. Exatamente. Isso não era um problema moral.
Entendeu? Isso não era um problema moral nesse sentido. É porque era um estilo de narrativa, era um estilo de texto. Aí você fala se é menos inspirado. Não. Deus inspirou as escrituras, reconhecendo inclusive esses estilos particulares, né? É como eu achei legal aqui, né? A ideia de autoria primária de Deus é que Deus é o autor primário, mas isso não implica em concordância com tudo que os autores humanos escreveram e registraram. Por exemplo, a gente tem vários exemplos disso. Será que é Deus falando quando os amigos de Jó estavam lá acusando ele e fazendo desenhos estereotipados sobre quem Deus era e a justiça dele? Claro que não era Deus falando, eram os amigos de Jó falando. Mas tá na Bíblia que é inspirada. Sim, porque o conjunto da obra, o registro macro, né, dessa narrativa é de alto interesse divino. E foi a partir dessa narrativa que Deus também está revelando algo de si mesmo para as pessoas. Então, de novo, as pessoas acabam tratando o texto bíblico, né, como um texto psicografado. Sim. Tipo assim, não é isso. É que Deus está revelando algo de si num conjunto. Sabe que culpa disso aí, ô Igor? Gente, quem tá falando agora é o Bibo, não é nem o Igor, nem a Vida Nova, tá? Quem tá falando aqui é só Bibo mesmo, não é Vida Nova e nem Igor. Mas sabe o que é, cara? Infelizmente, foi a doutrina da inspiração verbal, na maneira como a galera entende, que danificou a mentalidade do evangélico e entender a literatura bíblica. Na minha opinião. Aqui, gente, um momento bem opinião do Bibo, tá? Não, Bibo, e assim, e que é uma posição que teve uma influência cultural contemporânea. Tipo assim, a influência, qual foi a influência? A influência de um racionalismo implacável, né? Que se a coisa não for 1 mais 1 igual a 2, não dá. E desrespeitando, inclusive, a própria natureza do texto hebraico, a própria maneira como Deus está se revelando a partir da história. Deus está trabalhando num movimento dialético na sua revelação, que ele é um Deus soberano operando a partir de um homem que tem uma contingência, ele tem uma liberdade dentro dos domínios da soberania de Deus, liberdade literária, traz a sua herança, olha que interessante isso, até porque esse texto tinha que ser humanamente compreensível. Para ser humanamente compreensível, Deus deveria levar em consideração, inclusive, as subjetividades, a experiência de quem está testemunhando os eventos. Né? É a acomodação que Calvino já falava. Acomodação, até para o texto ser factível. Até para o texto ser factível, né? Esse testemunho tem que ser realmente humano, de um lado, né? Mas existe um elemento providencial, existe uma operação do espírito providencial dentro dessas narrativas, de como esses autores estão escrevendo, eu não tenho dúvida. Então a gente não precisa, por exemplo, desumanizar o texto bíblico para poder garantir a inspiração das escrituras, né? Muito bom. A gente não precisa fazer isso. Ao contrário, eu acho até que isso assegura a qualidade do testemunho. Eu me lembro de uma história, Bíblia, só em caráter ilustrativo. Eu me lembro que um amigo meu dizia isso para mim, assim, você sabe que eu tive um contato forte aí com a cultura israelita, né, judaica, e é curiosíssimo isso. Cara, os judeus são assim até hoje para contar história. O pessoal até brinca, né, que se você ler um jornal e você conversasse com um rabino narrando o mesmo evento, você veria duas histórias que parecem até diferentes. O jornal é muito, assim, analítico, porque ele é fruto da modernidade. Então ele fala assim, hoje, às 12 horas, aconteceu um acidente na rua tal, e um carro colidiu com outro, e 2 pessoas, 4 vítimas, 2 feridas e 2 mortas, enfim. Acabou, é aquela coisa bem anatômica, assim, quase, né, robótica, né, de narrar um evento. Se fosse um rabino, eu falo, rapaz, você não tem noção do que eu vi hoje. Cara, naquele sol de meio-dia, escaldante, eu tava ali na rua, Ben-Hur, não sei o que, o rabino fulano de tal tava comigo, e eu olhei, rapaz, foi aquele barulho estridente, eu até tremi por dentro, e quando eu vi 2 carros colidiram, rapaz, pareciam que eram 2 trens batendo de frente pro outro, e era corpo pra um lado, era criança chorando pro outro, e cara, parecia que o céu tava fechando, eu senti que era o apocalipse acontecendo. Já viu essas hipérboles narrativas? Que você fala assim, cara, é mentira. Não é mentira não, velho, é porque quem tá narrando quer dar uma experiência tridimensional da experiência, ele não quer que aquela experiência seja tratada com frieza, ele quer te colocar dentro da história. Então a hipérbole, principalmente no Oriente Médio, cara, o Oriente Médio de hoje, se você for lá, você vai ver isso o tempo inteiro, na poesia, nos jornais, no convívio social, é porque a gente tá no Ocidente, a gente, cara, eu acho que o brasileiro tem um pouco disso, o brasileiro do interior, que teve influência árabe, teve influência judaica, italiana, né, africana, a gente vê muito desse exagero retórico, que às vezes um americano não entende, às vezes um europeu não entende. Igor, Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Já assistiu esse filme? Tem na Netflix. Não. Cara, sério, tem no YouTube por R$5,90, no Google Play por R$5,90 e se você assinando da Netflix tá lá. Peixe Grande do Tim Burton. Gente, eu não tô dizendo nada, eu só tô dizendo assim, assista esse filme e é como eu leio o Antigo Testamento.
tá, gente? Não, diante de tudo que o Igor acabou de falar e tal, assistam Peixe Grande. Sério, Igor, se tiver um tempo esse final de semana ou hoje, enfim, assista esse filme, depois me manda um WhatsApp que eu quero ver a sua reação. Mas, cara, é isso, mano. Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Exato. É exatamente... tu contando aí a história do Rabino, falando do acidente de carro, eu lembrei na hora do filme Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Assistam que vai valer muito a pena. Igor, retomando então aqui os nossos argumentos, falar um pouquinho ali da questão da filosofia, que a gente não pode fugir. Isso. Agora, para deixar bem claro, por que esse argumento filosófico do Bradley, de alguma forma, é simplista? A gente meio que respondeu porque ele não sabe ler o texto dentro da sua cultura. É isso? Basicamente isso, né? Exatamente, exatamente. Ele não respeita as especificidades literárias dessas afirmações. Então, de qual afirmação que ele está falando? Quando ele vai para Josué, tem um contexto, né? Tem inclusive um estilo. É bacana, cara, porque nessa obra, principalmente lá pro capítulo 4 ou 3, capítulo 4, é bacana porque, por exemplo, o autor traz aqui o argumento do Nicholas Wolterstorff, que é um filósofo, um hermeneuta importante da tradição reformada, inclusive, reformacional, né, inclusive. E aí o Nicholas Wolterstorff faz um trabalho muito bacana, assim, de comparar Josué, por exemplo, com Juízes, né? E ele observa nitidamente que Josué, ele faz parte do que o pessoal chama Hexateuco, né? Que é uma continuação... Inclui o Josué, né? O livro de Josué, porque ele é tipo uma continuação do Pentateuco. Sim. Então ele vai muito a reboque das ordens de Deus em Deuteronômio, né? Que são documentos de renovação do pacto. Israel está entrando na terra depois de 40 anos no deserto, então ele tem que renovar os termos da aliança mosaica, né? E esses termos são afinados para uma geração que está entrando, então está preparando essa geração para encarar um povo pagão. E isso é curioso também. Por que Deus ordenaria para Israel ter cuidado com as práticas do povo da terra que ele estava se apropriando, se o povo ia ser totalmente eliminado? Se o povo fosse totalmente eliminado, né? Se Deus já contasse com genocídio, uma limpeza étnica, Deus não tinha nem que se preocupar em orientar o povo, por exemplo, sobre zoofilia, não é verdade? Sobre relações incestuosas, sobre alimentos que eram alimentos típicos, que eram de práticas pagãs do povo de Canaã. Ora, se Deus estava orientando, é porque já estava nos planos divinos que Israel habitaria junto com outro povo naquela terra. Então, tipo Juízes, né? Existe até uma discussão bem forte na academia, que a narrativa de Juízes é uma narrativa tem um termo técnico pra isso que eu esqueci agora, mas a galera não chega destruindo e invadindo, a galera vai chegando, vou fazer minha tenda aqui do lado da tua e tal, né? Uma ocupação menos violenta, né? Juízes, ele narra uma ocupação menos violenta de Canaã. E só somando aí mais uns 2 centavos, Igor, até algumas narrativas, né? E ordens de Deus, em Números, em Deuteronômio, não fala de extermínio, né? Mas fala o próprio Deus vai vomitá-los da terra, vai espantá-los, vai tirá-los, então, que não denota um extermínio da galera, né? Então, assim, a própria... Isso faz bem jus ao Hexateuco, né? Gente, Hexateuco são 6 livros, né? Pentateuco são 5, Hexateuco inclui Josué como esse, né, grande arcabouço aí da história primeva de Israel. Então, assim, é muito legal a gente pensar isso, que algumas ordens de Deus no Pentateuco são ordens mais suaves, por assim dizer. Vocês vão chegar, né? Eu vou mandar vespas na frente pra tirar eles da terra. Então não tem uma coisa tão bélica assim como é narrada em Josué. E, gente, pra entender isso, volte 15 minutos atrás, que a gente já explicou um pouco sobre essa questão da linguagem hiperbólica, ok? Isso. Ô Bibo, a prova, só para reforçar o argumento da linguagem hiperbólica, olha que interessante isso aqui, tá? Em Josué, olha que interessante. Josué capítulo 10, verso 40 diz assim: ele não deixou sobrevivente algum, mas destruiu totalmente todos que respiravam como o Senhor Deus havia ordenado. Atenção. Josué capítulo 11, verso 20. Exterminando sem piedade como o Senhor havia ordenado a Moisés. Aí você vai para o capítulo 15, 16... Isso aqui eu tô lendo capítulo 10 e 11. Capítulo 16, verso 10. Diz assim, falando sobre as incursões de Josué, né, e dos líderes de exércitos com ele, né? Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus vivem no meio do povo de Efraim até o dia de hoje.
No capítulo 17, verso 12, verso 13, diz: contudo, os filhos de Manassés, falando da distribuição aí das tribos, né, no território de Canaã, não puderam ocupar essas cidades porque os cananeus estavam determinados a habitar naquela região. No entanto, quando os israelitas se tornaram mais fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram de todo. Aí você vai para Juízes, você vê o mesmo padrão. Tipo assim, parece ter uma linguagem de eliminou todo mundo. E de repente você, não, mas tem um povo habitando ainda. Quem é essa galera? Ó, Juízes. Juízes capítulo 1, verso 8 é interessante demais. Com poucos versículos depois, tá comparando com o verso 21. Juízes 1:8. Então os filhos de Judá guerrearam contra Jerusalém, a conquistaram e a feriram com o fio da espada e incendiaram a cidade. Aí no verso 21 diz: mas os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, no mesmo lugar. Assim, os jebuseus têm vivido em Jerusalém com os descendentes de Benjamim até o dia de hoje. Então, peraí, você fala assim, tem uma contradição, porque eliminaram, guerrearam até o fio da espada e os jebuseus estão lá ainda? Como é que é isso, né? Não, na verdade, de novo, é a linguagem hiperbólica. É que quando você olha para a cena da batalha, o que você vê? Você vê um povo derrotado, entendeu? Só que lembre-se do rabino contando notícias em Jerusalém. A linguagem do exagero é o quê? O que está por trás dela? É uma descrição narrativa tridimensional da imagem do evento. A imagem do evento era o quê? Um genocídio. A imagem do evento foi uma derrota absoluta. Mas não foi uma derrota absoluta em termos analíticos, como a gente usa no Ocidente. Foi o quê? Um povo que foi derrotado. De fato, Israel derrotou esse povo, mas não houve um genocídio no sentido absoluto, porque você ainda vê jebuseus e cananeus habitando com algumas das tribos de Israel. Então, essa incursão, ela teve limites, essa incursão. Então, a questão é que houve uma ordem divina de derrota militar, traduzida em uma linguagem hiperbólica, mas houve de derrota militar. Israel tinha que conquistar a terra, mas isso não foi um genocídio em termos absolutos. Por quê? Porque existem inclusive preceitos na lei, em Deuteronômio e outros textos que falam, olha, você vai, mas se tiver um remanescente ali, você vai trazer ele para viver como servo na sua terra e tal. Então existe aí, dentro do contexto do Oriente Próximo, do Antigo Oriente, limites. E outra, que é uma coisa que esse livro fala que eu acho fantástica, que é o quê? É que essa ordem foi uma ordem de Deus, de Israel ficar permanentemente ocupando territórios e ocupando e genocídio o tempo inteiro? Não. Isso foi uma ordem eventual que aconteceu particularmente com esse grupo. Olha inclusive, aí. Tem outros textos bíblicos que falam que, por exemplo, os israelitas não podiam tratar os edomitas do mesmo jeito que tratariam os cananeus, que são povos que habitam a região. Mas que Deus falou assim, ó, com eles vocês vão fazer isso não. Por quê? Porque a ideia era que Israel fosse um instrumento de Deus de juízo a esse povo que a gente já viu lá em Gênesis 15, que Deus estava esperando o quê? A iniquidade se acumular para que esse povo exercesse um juízo sobre ele. Um juízo. Então é muito diferente, isso é muito diferente dos argumentos do Bradley, que é bem estereotipado. Deus mandou matar todo mundo, genocídio absoluto, mata até não sobrar grama. Não, peraí. Tem que qualificar isso. Que povo, em quais termos, como que é essa narrativa, né? Como que é essa narrativa, em qual lugar isso foi dito, né? Em que linguagem. E quando você compara essas ordens de Josué com outras obras, o que você percebe? Cara, você começa a perceber que essas afirmações elas são hiper nuançadas, tem muitas nuances dentro do texto bíblico, né? Então, assim, peraí, cara, muitas das nossas civilizações ocidentais, isso é uma conclusão interessante, porque isso é até lá mais pro final do livro, que o autor, aí é uma conclusão filosófica, levanta assim, peraí, e como é que você faz com Miroslav Volf, né? Que ressignificou a guerra justa, Dietrich Bonhoeffer, que ressignificou a guerra justa, e, por exemplo, o C.S. Lewis também, que trata a questão da guerra justa, né? Que, por exemplo, em alguns momentos, determinados grupos estão sendo ameaçados por um grupo tirano, e às vezes a única via de preservação daquele grupo é a guerra. E a gente está falando aqui de modernidade. Então eu acho que às vezes as pessoas vão muito moralmente limpinhas demais para o texto bíblico, quando todos nós aqui somos frutos de inúmeros conflitos que, inclusive, preservaram determinados grupos de ameaças externas, né? Então, eu acho que a gente precisa também ir com menos pudor para o texto bíblico nesse sentido, sabe? Eu acho que as categorias ainda são muito paz e amor, quando ninguém aqui consegue viver como a gente vive no século XXI, sem exército, por exemplo, sem grupo armado, sem polícia com arma na mão, né? Então, assim, tem um problema ainda filosófico e cultural que a gente precisa considerar na hora de ler o texto bíblico. Né? Cara, muito legal. E isso os autores falam no livro. Falam. E você vai ter que ler lá porque a gente não vai falar aqui. Mas, Igor, pra gente encerrar esse papo, a gente pincelou lá no começo a ideia de diferenciar o Deus do AT pro Deus do NT,
que eu acho que a gente mata, pelo menos isso temos que falar aqui neste podcast, porque não é um problema novo, né? Marcião tá aí fazendo escola. Então, a gente escuta isso muitas vezes, eu não sei se seria totalmente honesto tratar todo mundo que diz isso como um tipo de neomarcionista ou coisa dessa natureza, mas que a gente tem um modelo histórico que pode nos dar parâmetros sobre os limites desse argumento, a gente tem. Então, por exemplo, Marcion foi um heresiarca, como a gente costuma dizer, chamar, né? Um grande herege aí da Igreja Antiga, que a Igreja teve uma influência gnóstica muito forte. Para quem quiser conhecer as críticas que foram dirigidas a Marcion, a melhor obra que existe é Adversus a Hereses, ou Contra as Heresias de Irineu de Lyon, né? Que ele dedica grande parte, na verdade são 5 obras, né? Então, acho que o livro 3 e o livro 4 ele dedica mais tempo, mas só que em português a gente tem um volume único aí, pela editora Paulus, né? Do Contra as Heresias. Então, tem lá, ele faz uma descrição do gnosticismo e tal, e ele chega no Marcião. E o Marcião propôs, inclusive, um cânon das Escrituras, em que o Antigo Testamento estava completamente fora e vários textos do Novo Testamento estavam fora, porque ele considerava essas obras excessivamente judaicas, né? Uhum. Cara, acho que o Evangelho só o de Lucas, né? Eu não me lembro agora exatamente do cânon, eu sei que só tem um dos Evangelhos, não sei se é Lucas ou João, que ele tira do cânon, Hebreus ele tira, naturalmente, porque o livro Hebreus é muito judaico para ele, Tiago, né, que é uma obra muito judaica, Apocalipse, e cara, é curiosíssimo, porque são obras, você olha assim e fala, porque Deus, cara, quando você olha as narrativas de Apocalipse, cara, elas não se diferem muito dos eventos que a gente encontra no Antigo Testamento, não. Inclusive o Jesus Paz e Amor, que, né, o pessoal abstrai ele aí, o Jesus Paz e Amor, ele aparece em Apocalipse com as vestes salpicadas de sangue das nações. Eita! Né? Uhum. Ele aparece como um guerreiro, quase a figura de Josué entrando em Canaã. Não tem muita diferença. Não tem muita diferença, não. Então, de novo, observe, cara, porque as pessoas podiam usar o mesmo argumento. Um dia, gente, Jesus vai vir e vai esmagar as nações como se pisa num lagar de vinho. Essa era da misericórdia, da graça e tudo, ela tem um tempo determinado. Porque a aparição de Jesus no livro de Apocalipse, na sua segunda vinda, é a imagem de Davi guerreando contra os filisteus. Olha aí. Né? Uhum. A imagem escatológica de Jesus é muito parecida com muitas imagens de incursões militares do Antigo Testamento. Então, ora, vamos tratar o cânon de forma honesta. Mas aí o marcionismo entra, né? O marcionismo vai e faz um recorte pacifista de Jesus, que não equivale à revelação de Deus, nem no Antigo, claro, mas também nem do Novo Testamento, né? Nem do Novo Testamento. Uhum. Então, é engraçado, né? Porque uma vez um colega meu dizia isso, assim, que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com o juízo divino, com Deus, com o inferno, ou com o juízo final de Deus, até chegar em Hitler, né? Porque quando você fala de Hitler, eu não sei, as pessoas parecem que inauguram o inferno com uma velocidade impressionante, né? Rapidinho arruma um inferno pra um cara como Hitler, né? Menos o Porta dos Fundos, né? Menos o Porta dos Fundos, exato. Muito bom, cara. Muito velho. Bom. Então, assim, o marcionismo é isso, é uma ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo, né? Essa objeção, e que o Deus do Antigo é um Deus iracundo, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus misericordioso, que é uma distinção completamente artificial. Ela não respeita toda a história e todas as narrativas autorrevelatórias de Deus, considerando o Antigo e o Novo Testamento, né? Ela não consegue lidar com a imagem de Jesus, por exemplo, com um chicote na mão expulsando, né, os homens lá do templo. Eles não reconhecem, inclusive, que um dia Jesus vai batizar uns com espírito e vai batizar outros com fogo, e aí não é batismo espiritual mesmo, porque o texto fala que ele vai separar a palha do trigo e vai queimar a palha em fogo inextinguível. O machado está posto à raiz. Então, exato, o machado está posto à raiz. Então, tipo assim, não, existe um elemento de juízo na justiça de Deus, e é justamente esse juízo é justo. Sim. Esse juízo, ele em nenhum momento ele vai contra os princípios morais de Deus, o caráter de Deus. Ao contrário, se Deus deixasse impune as maldades humanas, né, aí sim nós teríamos um Deus completamente injusto. Não, Deus pune a maldade humana, ou na cruz de Jesus, né, ou no juízo eterno. Então, a questão é onde a gente está aí nessa história, né? Então é isso, né, Bibo? Olha, o livro é provocante, super recomendo, traz explicações muito plausíveis, argumentos extremamente precisos, dialoga com grandes autores, Nicholas Wolterstorff, William Lane Craig, né? Traz esses homens também para conversa. Então, assim, eu super recomendo a obra, super recomendo, né? A gente faz assim, gente, aqui é um pincelzinho, os argumentos são muito mais consistentes, muito mais exegeticamente e filosoficamente consistentes quando você navega na obra. Vale a pena. Muito bom. São 23 capítulos, galera, 23 capítulos
capítulos curtos, até apesar da obra ter 396 páginas, um pouco mais, os capítulos são curtos, dá pra você ler, a cadeia de pensamento é bem construída. Mano, não preciso acrescentar mais o que o Igor já acabou de falar. Deus realmente ordenou o genocídio? Como compreender a justiça de Deus? Paul Copan e Matthew Flanagan, lançamento aí de edições Vida Nova. E se você for comprar o livro, já sabe, compre na Amazon pelo link do Bibotalk, e o link está aqui na descrição deste podcast no site bibotalk.com. Igor, obrigado pelo teu tempo, cara. Tamo junto, meu irmão. Que isso, é um prazer enorme sempre cooperar e contribuir com Edições Vida Nova, e vocês aí, meu irmão. Bibotalk é coisa linda. Tamo junto. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.